E aí, galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou fazer agora essa parte aqui, tá? Ó, vocês notam que essas peças aqui tem 2 centímetros de largura, tá? Essa parte aí, qual seria na parte do nicho? Ela é... Quando você encaixar o nicho dentro da parede, vai ter a moldura e do lado da moldura para fazer o acabamento para encostar na parede. Isso aí é as laterais do acabamento da moldura, tá? Aí eu vou fazer 3 cortes, porque eu preciso de 2 peças grandes e 2 pequenas. E no caso, essa pequena eu faço a divisão e de uma só eu faço 2. É só cortar no meio, tá? No tamanho que precisa. Na verdade, não é nem no meio. Então acompanha o vídeo aí, tá, galera? Esse já é o 4º vídeo da série do nicho aí, tá? Na verdade, eu não vou fazer o nicho, tá? Eu já expliquei nos outros vídeos e vou explicar novamente. Esses cortes que eu estou fazendo foi um cliente que entrou em contato comigo, trouxe material para mim, passou as medidas que ele precisava, tá? Essas medidas não é eu que criei, não é da minha cabeça, tá? Ele fez o projetinho, mandou para mim por foto e eu transferi as medidas para o papel, tá? Que é para eu estar usando ali no momento. Quando ficar olhando no celular, né? Que o celular eu tenho que usar para gravar também, né? E, e aí eu tô fazendo os cortes. Esse aqui é o 4º vídeo, tá? Ainda vai ter mais um dessa série de cortes. Só que esse outro não vai ser mais cortando as peças no comprido. Vou cortar no tamanho exato que ele precisa, tá? E acabando esses vídeos, eu vou subir os vídeos de corte de 45 graus, tá? Eu vou fazer 45 graus nessas peças, tá? Aí vocês acompanham para vocês terem ideia como o carrinho funciona, como que eu vou fazer 45, se servir de ideia para vocês, tá bom? Para quem está comprando o carrinho comigo, tá? Já que eu falei quem está comprando, se você tiver interesse também em adquirir o seu, não perca tempo, deixe seu comentário aí abaixo do vídeo que eu vou deixar o meu contato para você estar entrando em contato comigo, tá bom? E, e mais é isso, tá? Fica ligado no canal porque os próximos vídeos, depois do vídeo de esporte dessas peças, ainda vai ter mais um, tá? Vou fazer os vídeos de 45, tá? As peças do nicho, você sabe que o nicho tem bastante 45. Vai ter 45 na lateral da caixa, vai ter 45 nas peças da moldura. As peças da moldura são feitas de 45 nos dois lados, tá? Nas duas laterais. E 45 nessas peças também que eu tô cortando, tá? Não nesse vídeo, tá? Nos futuros, tá? Fica ligado no canal aí que vai ter. Aí vocês vão ter ideia como que esse carrinho faz o 45, tá? Eu vou mostrar uns vídeos que eu criei para me facilitar no 45, entendeu? E é isso aí. E se estiver gostando do vídeo aí, ó, não esqueça de deixar o seu like, tá? Compartilha o vídeo aí com seus amigos também nas redes sociais. E vamos fazer esse canal crescer, tá bom? Que aí isso aí só vai me incentivar a estar postando mais vídeo para vocês. Beleza? Então é isso aí, explicar pelo a demora do corte, tá? Eu poderia acelerar esse vídeo aí, fazer rapidinho, cortar tudo rapidinho, dar só o primeiro início só e já voltar com a peça cortada, mas aí qual é a graça? Eu quero mostrar para você o tempo que leva, com o disco que eu estou usando, entendeu? O corte está em tempo real, não tem aceleração, tá? Olha aí o acabamento, ó. Essa peça tem 2 centímetros de largura, tá? O nicho vai ficar ressaltado para fora 2 centímetros da parede, tá? Então esse é o acabamento que vai fechar a moldura, toda a volta da moldura por fora do nicho, tá bom? Aí, tá vendo? É isso aí, essa tortura que vocês estão vendo aí é normal do porcelanato e tal. Parece uma vara de pescar, né? Mas isso aí quando o rapaz está fazendo a montagem, eles conseguem tirar essa curvatura, tá? Ó, o sistema de elevação do meu carrinho é isso aí. Vocês estão vendo que a serra mármore ela tá no alto aí, ó. Você movimenta na hora que quer, tá? Aí ainda tem um batentezinho lá que é o parafuso da elevação. Ele vai levantando o disco e abaixando na medida que você quiser, entendeu? Você não precisa se preocupar em ficar travando com porca borboleta, entendeu?
para você prender a máquina. Basta você deixar na altura que você quer. Ali tem uma conta porca com mais uma arruela de borracha que mantém o parafuso firme, tá? Não precisa estar apertado para ele não virar, ele se mantém firme e você consegue virar também, tá? Para não perder tempo. E eu gosto muito de usar processo de trabalhar com carrinho. Em vez de eu ficar empurrando na serra mármore, eu empurro lá pelo carrinho. Se vocês perceberem lá, ó. Porque aí, desse jeito eu trabalhando assim, eu não forço para nenhum dos lados, tá? Eu deixo a máquina aí fazer o caminho dela, tá? Não preciso, se eu pegar nela e não forçar corretamente só para frente, eu posso forçar ela a querer mudar o rumo do corte, entendeu? É isso que eu quero explicar para vocês. Mas se você tem uma mão sensível e sabe que está levando ela sem forçar para nenhum dos lados, pode usar também, tá bom? Funciona desse jeito aí. Se você quiser segurar na máquina, eu tenho essa facilidade porque eu tenho um interruptor diferente, tá? Esse não é o original da máquina não, tá? Eu comprei e instalei esse interruptor porque ele me dá a possibilidade de fazer a trava da máquina com ele ligado, entendeu? Para deixar ela ligada sozinha, entendeu? Aí eu não preciso ficar segurando nela para poder ela se manter ligada, tá? Mas se você não tem, você pode bolar um interruptor para você colocar na extensão que você está usando, entendeu? Em algum lugarzinho aí você consegue. É só você botar um enforca-gato no interruptor, manter ele ligado, sabe? O interruptor da máquina que eu falo. E fazer outro sistema ali de desliga para você deixar próximo aí da máquina e quando você quiser usar é só desligar, entendeu? E se quer manter a máquina ligada, você liga e ela vai ficar ligada. E aí você vai deixar o interruptor da máquina travado com enforca-gato, né? Eu falo enforca-gato, mas é aquelas fitas lá de que ela você aperta e ela não folga mais, entendeu? É fita Helmut, se eu não me engano. Mas a gente conhece muito como enforca-gato. Veja aí, ó. Eu já expliquei, o processo é lento mesmo, tá? Esse disco ele tá com leve empeno, eu não sei se todos são lentos assim. Eu creio que o meu ele se torna mais lento porque ele está trabalhando com leve empeno e quando ele começa a cortar, ele tem uma leve pressão. Aí quando ele começa a entrar no material, ele começa a ganhar mais pressão. Eu acho que isso se torna ele mais lento porque por causa do empeno, mas se você pegar o seu zeradinho, sem nenhum problema, ele não vai ser tão lento assim não. E depende do porcelanato também, né? Tem porcelanato que é muito duro. Esse mesmo que eu estou usando é duro, tá? Não é daqueles macio que parece cerâmica não, tá? Esse é porcelanato de massa dura mesmo. É da marca Eliane, tá? Se você tiver dúvida, tá? Eu vou deixar o link na descrição e o link no primeiro comentário fixado da playlist e da loja aonde eu encontrei a referência desse material, porque até então eu não sabia, tá? Pela estampa do porcelanato, eu pesquisei na internet e achei igual, tá? Aí, se você tiver dúvida, alguma coisa, eu já vou deixar até o nome do porcelanato, eu deixo no título do vídeo, tá? No final do título do vídeo vai estar o nome também, tá? Do porcelanato. O nome que eu falo é a referência, tá? Olha só quem tá ali, ó. Pichando. Esse pichando ele gosta de acompanhar eu, tá? Ó. Às vezes ele fica na rua, quando ele se cansa da rua, ele vem pra cá, ó. E aí, qual é a próxima peça que eu vou cortar aí? Você tá em cima do meu projeto aí? Vocês viram aí, eu deixei o áudio original para vocês acompanhar, tá? Ele subiu em cima do meu projeto, ficou lá sentadinho como se não quisesse nada, tá vendo? Você viu? Acabou de passar ali debaixo da mesa, ó. Já vai pra rua já. Ele fica assim, ele sai a hora que quer, volta a hora que quer, entendeu? Ele gosta daqui, tá? Na verdade esse gato, ele apareceu aqui, tá? O dono já veio buscar, mas só que ele voltou pra cá de novo, tá? E ele desistiu. Largou de mão. Falou, como o gato gostou daqui, ele viu que o gato estava sendo bem cuidado, então ele falou, deixa lá. Ele tinha mais gato também, então como assim, não adianta você forçar o bichinho ficar lá agoniado, miando para todo lado, querendo sair. Ele fugiu.
Ele ficou um dia lá na casa do dono e voltou pra cá, no outro dia. Mas é isso aí, tá? É importante é cuidar bem, não maltratar dos bichinhos, tá? Porque eles não têm culpa de nada, tá? Eles não fazem mal a ninguém, tá? Eles são muito dóceis também, carinhosos, sabe? Não tem por que tratar mal os bichanos, né? Então vamos continuar. Esse é o último corte desse vídeo que eu vou fazer, tá? Vocês viram lá que eu fiz a regulagem, né? Que eu gosto de fazer com a regulagem. Eu coloquei o parafuso de elevação para usar, mas tem gente que não gosta, mas eu não tenho nada contra, tá? Se você não gosta, eu vou mandar assim mesmo, tá? Uma hora vai ser útil para você, para mim é útil bastante, principalmente quando você quer fazer um friso igual aqui. Vamos supor que eu não quisesse mais cortar, eu queria só esse friso. Então, já está feito o friso. Aí se eu quisesse fazer mais outro friso, com a distância de 1 centímetro de um para o outro, era só colocar uma galga aí, ó. Você já se programava pelo mais distante, depois você colocaria mais dois batentezinhos aí para não mexer na bitola que já está feita, né? Você pegaria dois calços com 1 centímetro e colocava aí, ó, encostava o porcelanato novamente, fazia outro risco, outro friso que ia ficar aí, paralelo com a mesma medida entre um e outro. Tem várias ideias para isso aí, tá? É só a pessoa saber usar, entendeu? Eu não sei se vocês já viram, existe porcelanato, uns rodapé que já vende assim, frisado. Eles passam o disco diamantado e faz aqueles frisos, sabe? Para dar um charme no porcelanato, no rodapé. E se torna mais caro ainda só por causa desse trabalhinho que eles fazem, tá? Então é isso aí, galera, ó. Não se esquece, ativa o sininho aí nas notificações em todas, que vai ter mais um vídeo, que eu vou cortar o tamanho das peças, e os próximos vai ser sobre o 45, tá? Eu vou fazer uma adaptação aí, ó, vou colocar a minha rampinha. Vocês estão vendo que minha bancada tá sem a rampa, né? Para eu fazer 45 aí, eu vou colocar a rampa no grau que eu preciso, tá? Para deixar o corte no grau também que eu preciso. Você tem que deixar o grau do 45 tem que ficar menos de 45, que é para deixar tem que fazer a afinação da minha esquadria. Aí, se você deixar 45 exato, você vai ser obrigado a afinar todo o 45, todo o barro do porcelanato. Aí vai se tornar um trabalho demorado, entendeu? Você vai lixar demais e não tem lixa que aguente. Olha aí, ó. O corte ficou feito, tá, galera? Olha só o acabamento, ó. Vou limpar aqui para nós ver direitinho, tá, ó. Vamos ver se o celular ajuda, né? Que tem hora que ele não foca. Eita, olha lá. Tô demorando assim, ó, que eu tô esperando o celular focar, mas parece que ele não quer focar, não. Peça branca é difícil de focar, ela tem um brilho, sabe? Apesar que esse porcelanato, ele é acetinado, galera, tá? É, a diferença do acetinado pro outro lá, o esmaltado, o brilhante, é o que o acetinado, ele não tem brilho assim de reflexo, tá? Olha aí, ó, as peças já ficou prontas, vocês viram que dá até para ver até o segmento dos veios, tá vendo? Tudo na ordem. Tudo na ordem que foi cortada. Isso foi tudo tirado de uma peça só, galera. Vocês viram a peça que ficou em cima da mesa? Ali já é sobra, tá? Uma peça só, de 90 por 90, tá? E é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.